Hoje será matemática comigo, professor Luiz Carlos. Nós vamos falar a parte de análise combinatória, a parte de combinação, né? A parte de permutação, a parte de arranjo e também o último exercício a gente vai misturar combinação com probabilidade. A gente observe como é que vem as questõezinhas, né? Você já tem a matéria, tem o livro aí para acompanhar, qualquer livro tem esses assuntos e a gente vai só revisando através de exercícios que abre mais e facilita o seu entendimento do conteúdo. Então esse primeiro exercício é sobre análise combinatória. Acompanha aí, vou pegar aqui a leitura para vocês. Ó. A senha de acesso a um jogo de computador consiste em 4 caracteres alfabéticos, são 26 letras, ou numéricos, de 0 a 9 são os nossos 10 números, sendo o primeiro necessariamente alfabético, tá? Aí ele pergunta, o número de senhas possíveis será então como no Enem, qualquer concurso, é bom a gente fazer uma segunda leitura, faz a primeira leitura mais dinâmica, um pouco rápida, e depois faz a segunda leitura fixando aí nos dados mais necessários, mais importantes. Então ele diz aí, ó, a senha de acesso de um jogo de computador consiste em 4 caracteres. Então ela vai ter 4 espaçozinhos para a gente digitar, ok? Alfabéticos ou numéricos, ou pode ser letra ou números, sendo o primeiro necessariamente alfabético. O número de senhas possíveis será então vamos para a solução. Olha só, eu tenho a senha do jogo lá, do computador, a senha são 4 caracteres. O primeiro tem que ser alfabético. Então, quantas letras eu posso botar aí? 26. Porque nós temos 26 letras no alfabeto. Isso aí cai muito em concurso, é importante vocês aprenderem, ok? Na segunda casa, pode ser as 26 letras ou pode ser os 10 números. Então, pode ser quanto? 36. Então, na segunda casa, nós vamos ter 36. A terceira casa também pode ser letra ou número, então nós vamos continuar tendo 36 e na quarta também. Então, nós vamos ter, ó, na primeira eu posso ter 26 letras, na segunda 36, que são letras e número, na terceira também 36, são letras e números, e na quarta 36. Então, basta multiplicar, porque são eventos independentes. Eu posso estar repetindo a letra, né? A senha pode ser A555, quer dizer, pode repetir. Então, são todas as possibilidades. Ora, então, fechando aí a questão, a resposta é 26 vezes 36 vezes 36, ou seja, 26 vezes 36 elevado à terceira. Resposta, voltando aí, letra C, 26 vezes 36 elevado à terceira. Então, eu tenho uma senha de 4 dígitos que pode ser formada por letras ou por número. A primeira só pode ser letras, então eu posso botar 26 letras na primeira casa. A segunda pode ser letras ou número, eu posso botar 36. A terceira pode ser letras ou número, pode repetir as letras, pode repetir o número. Ele não falou nada disso, então continua podendo ser 36 possibilidades também, e 36. Então, 26 vezes 36 elevado à terceira, letra C, ok? Vamos agora para mais uma questãozinha aí de análise combinatória. Acompanha aí, ó. Quantos carros podem ser licenciados se cada placa tiver 3 vogais e 4 algarismos distintos? Preste bem atenção. Eu quero saber quantas placas de carro eu posso fazer e essas placas vão conter apenas vogais, 3 vogais e 4 algarismos distintos, 4 números, né? Então, a placa de carro é assim, ó. Eu tenho 3 letras e depois 4 números. Nessa situação, ele diz que essas 3 letras só podem ser vogais, tá? Só podem ser vogais. Então, se são vogais, eu tenho quantas vogais? 5. Então, no primeiro, eu posso botar 5 vogais. No segundo espaço, eu posso botar mais 5 vogais. E no terceiro, eu posso botar mais 5 vogais. Então, eu posso ter a placa AAA e o número do lado, ok?
Então, quantas placas de carros, quantos carros podem ser licenciados, ou seja, pode receber uma placa, uma numeração, se cada placa tiver 3 vogais e 4 algarismos distintos. Então, o primeiro espaço são para 3 vogais, o segundo para 4 algarismos distintos, ok? Então, nos 3 primeiros eu posso botar as vogais. Eu tenho quantas vogais para o primeiro espaço? 5, 5 para o segundo e 5 para o terceiro. São independentes, vai ser multiplicação, que na hora que eu estou botando a letra A no primeiro, eu posso botar no segundo também, já que ele não disse que as letras tinham que ser distintas, então podem repetir. Agora os números. Eu tenho 10 números, de 0 a 9. No primeiro aqui eu posso botar 10 números, ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9. Posso botar 10 números. Só que ele falou no problema que os algarismos são distintos. Ó, os algarismos são distintos. Se são distintos, pessoal, ó, se ele disse aqui que são distintos os algarismos, o que é que acontece? Ele não pode repetir. Então, se no primeiro eu coloquei 10, tá certo? No segundo espaço só vão sobrar 9 números, porque eu não posso repetir os números. Ele disse que os números têm que ser, ó, os 4 números têm que ser diferentes, distintos. Então, se eu coloquei aqui, por exemplo, o número 2, o próximo número não pode ser 2. Na prática, eu podia até fazer uma placa de carro 222, mas nesse caso ele não quer repetir o número 222, ele quer que seja distinto. Se eu botei 2, o próximo tem que ser 5, o próximo tem que ser 7, o próximo tem que ser 9, 5 algarismos diferentes. Então, se na primeira, aqui onde eu posso botar o número, eu botei 10, no segundo canto só vai sobrar 8 números. No terceiro eu só vou poder colocar 8 números. E no quarto espaço eu só vou botar 7 números. Então a solução vai ficar assim, ó. Ele quer saber quantas placas pode formar, de forma que eu tenha 3 vogais e aqui 4 números sem ser repetitivos. Então, ó, no primeiro eu posso botar as 5 vogais, A, E, I, O, U. No segundo e no terceiro eu também posso botar as 5 vogais, A, E, I, O, U. Então, só aí eu tenho 5 vezes 5 vezes 5, eu já tenho 125 placas. E ele disse que os algarismos não podem, que o restante é formado por número. Então, na primeira placa eu posso botar de 0 a 10, então posso botar de 0 a 9, perdão, então posso botar 10 números, de 0 a 9. No segundo espaço eu não posso mais botar 10 números, porque ele disse que os números não podem ser repetitivos, tem que ser diferentes, distintos. Então, por exemplo, se eu usei o número 2, por exemplo, nesse primeiro espaço, o número 2 não conta, então só vou ter 9 números. No terceiro espaço, eu só vou ter 8 números, porque se no primeiro eu usei, por exemplo, o número 2, e no segundo eu usei o número 7, então já usei 2 e 7, já tirei 2 números, só sobra 8 para o terceiro e só sobra 7. Então a resposta vai ser 5 vezes 5 vezes 5, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7. Então a resposta vai ser essa multiplicação aí, que voltando aí rapidamente, vai dar a letra C, 630 mil, ok? Então, pessoal, uma questão bem interessante, só voltando para a gente fechar, ele quer fazer placas de automóveis, só pode botar vogal, não pode botar C, D, E, então só vogais, então só posso botar as 5 vocais, as 5 vogais e as 5 vogais. E depois eu quero números, né, para a placa. Eu posso usar 0, 1, 2, 3, qualquer número aqui, então posso usar 10. Só que ele disse que a placa não pode ser repetitiva, então se eu usei 10 números no primeiro espaço, só sobram 9 números para o outro. No outro só sobra 8 e no último só sobra 7. Então quando eu multiplicar isso aqui tudinho, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, vai dar 630 mil a letra C. Ok? Vamos para mais uma questão aí de matemática. De quantos modos podemos escolher 5 cartas de um baralho de 52 cartas, né? Ele já deu essa informação. Quem brinca aí de baralho aí sabe, né? No veraneio, né? No dia a dia, na brincadeira, é uma boa diversão aí, paciência também. Então, de quantos modos podemos escolher 5 cartas de um baralho de 52 cartas, sem levar em conta a ordem das mesmas, de modo que sempre apareçam os 4 ases. Então, eu quero saber de quantos modos posso escolher 5 cartas
de um baralho de 52 cartas, sendo que, sem levar em conta as ordens, né? De modo que sempre apareçam os 4 ases. Ora, pessoal, se eu for escolher 5 cartas de 52, né? Mas só que as 4, tem que aparecer os 4 ases. Então, ó, na verdade, só vai sobrar um espaço, né? Só vai sobrar um espaço, porque sempre tem que aparecer os 4 ases. Então, quantas cartas eu vou ter na verdade? 52 menos os 4 ases, eu vou ter 48 cartas para poder colocar nesse lugar, ok? Então, ele quer saber quantos modos podemos escolher 5 cartas de um baralho, sem levar em conta a ordem da mesma, de modo que sempre apareçam os 4 ases. Então, sem levar em conta a ordem das mesmas, qualquer as aqui vai ser a mesma situação, ok? Então, eu vou ter aí, ó, 48 possibilidades diferentes, ok? Então, a resposta eu teria aí, ó, 48 situações, cada uma carta diferente vai dar uma nova situação. Lembrando que ele disse que não importa a ordem, que se importasse a ordem, a gente ia ter que levar em conta a combinação desses 4 ases aí, em 4 lugares, que seria uma permutação de 4. Então, se levasse em conta a ordem, a resposta não seria só 48, ia ser 48 vezes esses ases aí, né, que iriam combinar aí, e eu ia ver quantas seriam as possibilidades aí de eu ter esses ases aí. Ia combinar eles aí, fazer a combinação aí desses ases em 4 por 4, ok? Mas ele não perguntou isso, ele disse que não se preocupava com a ordem, ou seja, tanto faz um A, esse primeiro A de pau está aqui, ou está no meio, é a mesma sequência, então só vai sobrar 48 lugares. Eu não vou me preocupar com a combinação desses ases 4 a 4, ok? Porque se eu fosse me preocupar com isso, eu teria que multiplicar essas combinações desses ases aqui, eu teria que multiplicar pelo 48. Então, ia ter que fazer a combinação 4 a 4, que vocês sabem como faz, né? Ok? E você ia ver aí quantas seriam essas situações. Já que quando eu inverto a ordem aqui, eu ia ter, na verdade, perdão, em vez de uma combinação, um arranjo, né? Porque quando eu inverto a ordem aqui, dos baralhos levando em conta a ordem, não é mais uma combinação, é um arranjo, porque a ordem muda, então seria um arranjo, foi como eu disse aqui, seria a permutação de 4, ok? Então, eu ia fazer aí o arranjo de 4, a permutação de 4, eu ia multiplicar esse 16 pela a permutação dessas 4 cartas aí, ok? Que eu ia, na verdade, multiplicar por 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24, ok? Então, pessoal, ele não perguntou a ordem, não levou em consideração a ordem, então a resposta vai ser 48. Então, repetindo, ele quer formar com um baralho, quantas combinações eu posso formar de 5 cartas, sendo que as 4 primeiras têm que ser ases. E não importa a ordem, então só vai sobrar quantas condições? Eu posso botar 40, os 4 primeiros é ases, só vai sobrar um espaço, eu posso botar 48 cartas. Essa aí é a resposta. Se levasse em consideração a ordem, eu ia ter que ver essas mudanças desses ases aqui. Por exemplo, o as de pau, quando tivesse aqui, era uma situação. Quando tivesse no meio, era outra. Quando tivesse aqui, era outra. Quando tivesse na outra ponta, era outra. Então, eu ia ter que analisar aí, né? Ia ter um arranjo aí de 4 por 4, ou seja, eu ia ter uma permutação de 4 fatorial. Então, eu teria que multiplicar 48 por 4 fatorial. Seria um outro problema. Mas aqui ele disse que não leva em conta a ordem das cartas. Então, eu só vou ter um espaço para 48 cartas. Então, eu posso ter 48 modos diferentes de ter esse meu baralho com 4 ases e uma carta diferente. Se levasse em conta a ordem, então eu teria aí um arranjo, né, ou uma permutação, que é um caso particular de arranjo, onde n é igual a P, e eu teria que permutar essas 4 baralhos. Para esses 4 baralhos que eu permutasse, que ia ter aí as possibilidades dele, né, de ter, então eu ia ter o ás de copa, de ouro, de paus,
eu ia ter eles aqui permutando esses 4 e ao mesmo tempo multiplicando pelas 48 cartas. Então ia ter 48 vezes o 24. Então eu teria aí um grupo bem maior se eu levasse em consideração a ordem dos asens que aí estão, ok? Então vamos embora, vamos para a próxima questão. A próxima questão ainda aí de baralho também, ó. Quantos subconjuntos de 5 cartas, novamente 5 cartas, contendo exatamente 3 ases, agora ele quer 3 asens, podem ser formados de um baralho de 52 cartas. Então, pronto, essa questão aí, ó, eu tenho que saber se ele vai levar em consideração essa parte aí da ordem do baralho, ok? Ou se a gente vai ter simplesmente, como eu falei aí, esses baralhos aqui, eu vou ter 4 ases, tá certo? Se eu não levar em consideração a ordem, eu vou ter combinação. Ele não falou nessa questão. Se ele tivesse falado com a ordem, seria arranjo. Então a gente vai fazer, como eu coloquei aqui na solução, ó, eu vou pegar os 4 ases, combinar os 4 ases que tem no baralho para os 3 lugares que ele disse, vezes, se eu tirei os 4 ases de 52 cartas, como na questão anterior, vai ficar 58 menos 4 ases, 48 cartas, vezes 48 cartas que eu vou poder colocar aqui desse outro lado, ok? Então, também não levando em conta a ordem, seria combinação. Então, eu teria combinação dos 4 ases 3 a 3, vezes combinação das outras 48 peças do baralho 2 a 2, que vocês sabem em sala de aula, que combinação é dada aí por essa fórmula, ok? Se levasse em consideração a ordem, eu não teria combinação, eu teria aí arranjo, seria outra situação, ok? Então, essa parte de arranjo e combinação eu tenho que levar no texto se tem a ordem ou não. No Enem, no concurso, vem isso aí, dizendo se leva em conta a ordem ou não. Eu fiz como se ele tivesse os 3 lugares, 4 baralhos para 3 lugares. Então, eu fiz os 4 nos 3 lugares como se fosse combinação, sem me preocupar com a ordem, ou seja, se eu tiver o as de ouro, o as de espada e o as de copa, né? Se eu mudar o as de copa para cá, eu estou considerando a mesma situação. Então, se eu considero a mesma situação, eu não estou levando em conta a ordem, então vai ser combinação de 4, 3 a 3. Então, a resposta é combinação de 4, 3 a 3, vezes combinação de 48, 2 a 2. Às vezes, no Enem, só vem assim, ó. Não vem os números como eu coloquei lá em cima, como vocês sabem, em sala de aula, né? Que combinação de 4, 3 a 3 vai ser 4 fatorial sobre 3 fatorial, 4 menos 3 fatorial, ok? Então, combinação de 4, 3 a 3, a gente sabe que é n, 4 fatorial, sobre 3 fatorial, então, o primeiro sobre o segundo, dividido ainda por 4 menos 3, o primeiro menos o segundo. Então, isso é combinação. Então, combinação dos 4 baralhos para 3 lugares, ok? Então, eu não estou levando em consideração a ordem, seria combinação. Se fosse a ordem, mudaria. Quando eu mudasse uma ordem lá, seria arranjo, ok? Então, estou fazendo esse problema como o primeiro, sem levar em conta a ordem. O primeiro lá eu fiz com a ordem e sem a ordem. Então, está aqui, combinação de 4, 3 a 3. E também nós vimos que existem 48 cartas. O baralho existe 48 cartas para quantos lugares? Para 2 lugares. Então, vai ser combinação, deixa eu só anotar aqui, vai ser combinação de 48 cartas para 2 lugares. Como é que é a combinação? O de cima, 48 fatorial, dividido pelo de baixo, 2 fatorial, vocês viram isso em casa ou no colégio, e aqui 48 menos 2 fatorial, ok? Então, está aqui a respostazinha, beleza? 4.518. Cuidado que nos concursos no Enem, ele não vem a resposta desse jeito, vem assim, ó, combinação dos 4 ases para 3 lugares, vezes combinação das outras 48 cartas para 2 lugares. Vem simplesmente assim, por exemplo, na letra D, a resposta, ok? Então, ele não coloca todos esses números, ele coloca só a combinação. Por que eu estou usando combinação?
eu estou levando em conta que não está levando, que a ordem não está sendo influenciada, tá? Se fosse, leve em consideração a ordem dos ases e das cartas do baralho. Então, se fosse levando em consideração a ordem, eu teria então aí uma forma diferente das combinações e eu teria ter arranjo. Seria arranjo de 4, 3 a 3 vezes arranjo de 4, 2 a 2. Ok?